Bom dia, seja bem-vindo ao programa Saúde em Foco de hoje. Tenho o maior prazer de ter o Dr. Paulo aqui com a gente, parceiro nosso já do programa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. E hoje a gente vai falar dos transtornos alimentares, né? Então, para a gente iniciar sobre esse tema, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho o que são esses transtornos. Então, bom dia, Osvaldo, mais uma vez. Bom dia, pessoal de casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares que muito entram na área da psicologia e da psiquiatria, mas que não deixa de bater um pouco ali na nutrologia, né? Os transtornos alimentares, eles são alguns transtornos principalmente de imagem que o paciente acaba adquirindo ao redor da vida, né? E isso tem muito a ver com a alimentação dele também ao longo da vida, prejudicando ele de alguma maneira. Ou ele come demais, ou ele come muito menos, ou ele come demais e procura alguma maneira purgativa de tentar evitar aquele ganho de peso, ou ele tem uma imagem distorcida de tudo aquilo que está acontecendo com ele. São várias vertentes dentro desses transtornos de alimentação. E eu vejo que é muito importante a gente estar hoje, no programa de hoje, falando sobre isso, que nós, em novelas, enfim, a gente sempre percebe que é abordado esses casos e está aí, né, no nosso dia a dia, às vezes um amigo, um familiar, né? Exatamente. Infelizmente, esse tipo de doença, digamos assim, esses transtornos, eles acabam ficando meio escondidos, porque a maioria dos pacientes, eles têm medo de propriamente ir ao profissional, de falar para a família o que está acontecendo, até por um estigma dessa doença. Geralmente a gente acaba percebendo depois de certo tempo, de algum tempo que aquilo está acontecendo, e a pessoa começa a ficar um pouco diferente, digamos assim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses transtornos. A gente conhece muito sobre bulimia, anorexia, mas tem outros também, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anorexia e bulimia, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre alguns transtornos de alimentação compulsiva. Vamos falar também sobre ortorexia e vigorexia, que são termos novos, que ainda não são reconhecidos pela psiquiatria no Brasil, mas que vem aumentando ao redor do mundo e vem se falado muito a respeito disso. Vamos lá então? Vamos lá. Então, que nem a gente falou, a princípio a gente vai falar um pouquinho sobre anorexia nervosa, bulimia nervosa, os distúrbios alimentares não especificados, que acaba englobando esse transtorno de alimentação aumentado, a vigorexia e o transtorno de compulsão alimentar periódica. Basicamente, eles são todos distúrbios que acabam por levar a algum dano funcional e, em casos extremos, até a morte. A anorexia, infelizmente, é uma das doenças psiquiátricas que tem o maior índice de mortalidade dentro de todas as doenças psiquiátricas, porque que nem a gente comentou agora há pouco, muitas vezes o paciente ele não aceita que ele está doente, muitas vezes ele não fala para os familiares e ele acaba começando a perder muito peso e quando a gente percebe já é tarde demais. A anorexia ela foi descrita pela primeira vez em meados do século XIX na Inglaterra. Tem alguns relatos do ano de 1600 aproximadamente, coisa lá de trás, mas sem nenhum embasamento médico. Mas a gente sabe que essa doença é uma doença muito antiga. A anorexia foi a primeira vez descrita, então, por um dos médicos da Rainha Vitória, lá na Inglaterra. Ela era uma rainha que sofria desse problema e o médico dela percebeu que ela estava emagrecendo demais, mais do que o normal para uma pessoa saudável. Em relação à etiologia, elas todas são doenças com uma grande taxa de hereditariedade, então passa de pai para filho em grande parte das doenças. Só que assim, não é porque o pai tem bulimia que propriamente o filho vai ter bulimia. O pai pode ter uma anorexia, uma bulimia e o filho tem algum outro problema relacionado com isso daí, entende? Não necessariamente o mesmo tipo de doença. A personalidade, muito desses pacientes são mulheres, têm baixa autoestima, uma sensação de perfeccionismo que tem crescido ultimamente cada vez mais, principalmente pelas mídias sociais, rigidez,
né? Famílias rígidas que cobram muito daqueles pacientes, geralmente são pacientes mais novos, adolescentes. Dificilmente você vai ver uma pessoa de 50, 60 anos desenvolvendo uma bulimia, uma anorexia ou algum transtorno alimentar. A gente também tem que levar em consideração que são pacientes mais impulsivos, querem resultados rápidos, querem tudo para ontem e muitas vezes narcisistas, ou seja, eles se importam demais com a imagem que eles passam para os outros, principalmente a imagem física deles. A família é o principal fator sociocultural, é muito importante. Eu diria que assim, um dos gatilhos maiores para desenvolver esse tipo de doença é a família. Então, famílias que, por um lado, não dão apoio ao paciente, não dão suporte, são aqueles pais que passam o dia inteiro fora de casa, não acompanham a alimentação do filho. Esse tipo de paciente, os mais jovens, eles começam a exteriorizar essa falta dos pais, muitas vezes, por anorexia, por bulimia, para ver se chama um pouco a atenção dos pais de alguma maneira. E o comentário dos pais em relação aos filhos também é uma coisa muito importante, porque quando você é mais novo, você está ali na escola, sofre todo aquele bullying, né? Você está com 10, 12, 13 anos, você falar sobre obesidade é um tema muito complicado. Sobre emagrecimento também é muito complicado. Sempre vai ter alguém que é mais magro do que todo mundo, sempre vai ter alguém que é um pouquinho mais obeso que todo mundo, e essas pessoas acabam sofrendo. Mas na escola, a criança entende, às vezes, que é um lugar disso acontecer, porque são muitas crianças da mesma idade. Mas você chegar em casa, que é onde deveria ser o seu porto seguro, e os seus pais falarem que você está acima do peso, ou que você está abaixo do peso, por mais que seja de uma maneira indireta, isso acaba impactando demais na vida de uma criança. E muitas vezes os pais não fazem isso por querer, né? Muitas vezes são comentários, por exemplo, não toma esse refrigerante que você vai ficar obeso. Gordo, né? Como eles falam, não come isso que você vai ficar gordo. E a criança coloca aquilo na cabeça, desde cedo, que é errado você ser gordo, que é errado você ser muito magro. E isso vai passando. 10 anos, 11 anos, e muitas vezes a criança ela não consegue parar de comer. Então o que ela faz? Ela come e vai no banheiro, se esconde, vomita. Quando começa a ficar mais velho, começa a fazer uso de laxantes, diuréticos e vários mecanismos de tentar evitar esse aborrecimento com os pais. Os meios de comunicação em massa. Né? Hoje é uma coisa que a gente tem que se preocupar demais. Televisão, Instagram, Facebook, esse mundo perfeito que a gente vem criando hoje em dia, de que todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que seguir um padrão de beleza, vem aumentando muito os casos de anorexia, principalmente entre as meninas, né? Os homens, geralmente, eles tendem mais a um comportamento de vigorexia, que a gente já vai falar adiante. Mas esse padrão social de perfeição acaba gerando um descontentamento muito grande em relação ao nosso próprio corpo. E o problema é que muitas daquelas pessoas que passam aquela imagem de perfeição fazem uso de substâncias anabólicas, fazem uso de suplementos. Basicamente, a vida deles é aquilo ali. Elas não acordam cedo para ir trabalhar, elas não vão estudar, elas acordam 5 horas da manhã, vão na academia, tomam um café, voltam, tomam um suplemento. Elas vivem aquilo, elas são pagas exatamente para fazer aquilo. Isso acaba por gerar uma sensação de imperfeição muito grande pela nossa juventude. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a anorexia nervosa propriamente dita. A anorexia é um distúrbio de imagem corporal que acontece mais em mulheres jovens. Geralmente começa ali pelos 12, 13 anos de idade, quando a mulher, a menina, né, começa a desenvolver um medo muito grande de engordar. E com isso, como a gente disse antes, ela pode ou não vir a desenvolver alguns mecanismos de compensação. Na anorexia, o mecanismo de compensação mais comum para não ganhar peso é parar de comer. Então, a adolescente, a menina, ela simplesmente para de comer
e começa a passar fome. No começo é um pouco complicado, ela começa a passar fome, mas depois de alguns meses o corpo dela sofre algumas modificações e ele se acostuma a passar grandes períodos em inanição, sem comer. Isso faz com que o próprio corpo comece a queimar as reservas de gordura dela. Mas que nem a gente comentou há pouco, ela não vai chegar para a família dela e falar, olha, eu tô com esse problema, isso está acontecendo. Não, são pacientes que se escondem, né? Dizem que não estão com fome, é hora de sentar na mesa para jantar, inventam alguma desculpa, falam que tem tarefa para fazer, se afastam das famílias muitas vezes e por isso é muito importante o papel dos pais. Os pais têm que estar em cima, não desconfiar, é claro, é semana de prova, a menina vai comer ou o próprio filho vai comer, é normal, mas esse comportamento padronizado, sempre a mesma coisa, a pessoa emagrecendo, as calças caindo, tem que investigar se essa pessoa, esse paciente não está com algum problema de anorexia. Isso a longo prazo vai levar a uma disfunção de eixo hipotálamo, hipófise gonadal, que nada mais é do que a paciente começar a entrar em amenorreia, porque você vai desregular todo esse sistema hormonal e a paciente vai parar de menstruar, né? O DSM, que é por onde a psiquiatria se baseia, está levando em consideração isso daqui, mas ainda de maneira controversa, porque muitas meninas elas já não menstruariam. Elas têm síndrome de ovário policístico, algum outro problema de saúde, e elas já não menstruariam normalmente. Então isso daqui, por enquanto, não tem mais entrado na classificação. Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e daí nós voltamos para falar dos outros distúrbios daí. Maravilha. 2 minutinhos e nós estamos de volta com o programa Saúde em Foco aqui pela TVE, canal 58.1.